Bom dia, começando aqui mais um vlog. Tô falando baixinho porque o marido tá por ali, tô com um pouquinho de vergonha. Tomando um cafezinho. Eu não tenho muito hábito de comer assim que acordo. Vocês viram aí 5 horas da manhã que eu acordei. Geralmente eu acordo essa hora mesmo quando eu vou pra academia, porque eu treino 7 horas com a personal, mas eu chego lá um pouco antes e faço um pouco de cardio, então eu chego lá às 6, porque meu marido treina às 6, então eu aproveito pra ir junto com ele. Eu ia em jejum antigamente, mas agora eu tô indo assim, comendo, porque tô grávida, então não posso. Então eu dou uma empurradinha, ainda não consigo comer naturalmente. Mas tô conseguindo comer melhor. Eu mudei algumas coisas, antes eu comia só ovo mexido, ou panquequinha de banana. E aí eu vi que essas coisas eu não tava conseguindo comer esse horário. Agora eu tô comendo torrada com um ovo mexido só, que antes eu botava dois, e uma frutinha. Frutinha eu já sempre comi mesmo de manhã, só que era mais tarde, né? Não era de manhã assim que acordava. Era quando chegava do treino. Tô aqui na esteira e acabei de perceber que esqueci o fone. Fazer cardio sem escutar um negocinho é complicado, hein? No quantos minutos vai conseguir fazer aqui? Tô fazendo a sala de cardio por enquanto. Aí eu vou ser filmando. Se aparece alguém, eu fico tímida. O que eu consegui fazer meia hora de cardio mesmo sem fome. Nos primeiros minutos não tinha ninguém na sala, né? Eu fiquei passando o celular, assim, Instagram, sem fone mesmo, deixei na altura. E quando chegou a gente, eu tirei, fiquei eu e meus pensamentos, organizando algumas coisas dos meus pensamentos. E aí fluiu. Consegui fazer meia hora de cardio, que é a minha meta mesmo. Agora eu vou descer ali embaixo, vou fazer mobilidade. Aí eu vou aguardar um pouquinho, que daqui a pouco minha personal chega e começa o treino mesmo. Antes eu fazia 40 minutos de cardio, antes de engravidar, né? E aí descia, fazia mobilidade, acabava a mobilidade, ela já chegava, a gente tinha começado o treino. Mas depois que eu engravidei, eu abaixei para 30 minutos de cardio, para eu ter uns minutinhos até ela chegar, porque a energia não é a mesma. Não é fácil fazer 2 horas direto praticamente de treino, estando grávida, né? Então eu dou essa pausa aí entre a mobilidade e a musculação, e aí vou me recuperando. Vocês viram que eu passei na farmácia, né? Não comprei nada demais. Eu comprei um top coat da Colorama em gel, porque eu tava sem top coat, olha o que aconteceu. Eu preciso passar top coat, que aí ajuda a durar mais, que minha unha rapidinho solta o esmalte se ficar sem top coat. Aí esse daqui da Colorama eu acho muito bom. E o meu remédio que eu tenho que tomar, um dos remédios, na verdade agora diminuiu, eu só preciso tomar esse e mais uma injeção, que depois, mais tarde, quando tiver a hora da injeção, eu explico melhor. Que eu tomo todos os dias. E esse que eu preciso tomar porque
risco de pré-eclâmpsia, né, para diminuir o risco e também pelo mesmo motivo que eu tomo a injeção todos os dias. Ele previne as duas coisas. E aí foi só isso mesmo. As únicas coisas que eu comprei em farmácia. Eu amo uma farmácia, dá vontade de comprar tudo da parte ali de dermocosméticos, sabe? Aí eu amo. Dá vontade de comprar todos os skincare possíveis e imagináveis, apesar de eu não estar fazendo tão certinho ultimamente. Eu tenho usado só o meu hidratante da Salve, aquele de vitamina C, antioxidante. Porque grávida não pode várias coisas, e aí eu preciso passar numa dermatologista especialista assim, em gestante para poder fazer um skincare bem elaboradinho. Tem que ver isso. Eu vou deixar pra tomar banho só depois. Vem, Suzão! Eu vou deixar pra tomar banho só depois. Cheguei da academia agora, né? Mas teria que tomar banho, que eu tô, né, toda suada. Mas tem algumas coisinhas de dona de casa, sabe? Que precisam ser feitas. Então vou fazer logo, antes de tomar banho, pra depois ficar tranquila, porque eu já fico fresquinha, né? Senão eu vou, por exemplo, vou parar aqui agora pra dar uma geralzinha aqui na cozinha. E aí, se eu tiver que depois tomar banho, quer dizer, eu vou suar e aí depois eu vou ter que tomar banho de novo se eu não tomar agora de uma vez. Aí eu vou de uma vez lavar essa louça. Umas coisinhas que eu acabei não lavando ontem antes de dormir, sabe? Eu gostaria de ser a dona de casa neurótica que não consegue dormir sem ter a pia limpa, mas eu não sou. E aí no dia seguinte, quando eu acordo, eu percebo que seria ótimo se eu fosse essa dona de casa, porque aí eu não teria pra fazer, mas tudo bem. O importante é fazer na hora que tem que fazer. Às vezes é assim, às vezes eu limpo sim, tá? Mas é que no dia a dia eu acabo deixando pro dia seguinte, eu esqueço e quando vejo, limpei. Comprei esse microfone aqui justamente pensando em gravar e ajuda bastante, né? Eu fico áudio melhor. Principalmente porque tá rolando uma obra aqui do lado. Por enquanto não tá barulho, mas já vai começar. Então acho que o microfone vai ajudar bastante. E também porque eu falo baixinho. Mas eu acho que até eu acostumar, vai ser complicado, porque vão ficar vários takes assim, com o microfone ligado, outros desligado. O problema é eu lembrar. Eu só não sei se assim, se eu deixar aqui o conector ligado no celular e o microfone desligado, você vai ficar mudo. Aí se isso acontecer, já era, eu perdi aquele vídeo, né? Então eu preciso ficar lembrando de ligar, porque um áudio ruim já seria ruim. Agora o áudio mudo, não vou ter como aproveitar esse vídeo. Se estiver falando alguma coisa interessante, já era. Deixa eu lavar aqui minha louça e parar de falar. Eu sou quietinha, eu não sou muito faladeira não, mas quando eu começo, eu desando. Tava falando de unha, que top coat, acabo de descobrir que essa unha aqui, quebrando bem aqui no cantinho, não dá pra mostrar no vídeo, mas eu vou tentar recuperar sem tirar o tamanho. Porque se eu tiver que cortar, vai ter que ser bem no sabugo, porque tá bem no finalzinho. Eu tô pensando em cortar aqui o cantinho, só, e dar uma lixadinha. Será que vai dar certo? Assim, ó. E eu vou dar uma lixadinha aqui. Vou até tirar um pouquinho assim do comprimento, só que assim, ó, bem pouquinho. Só pra ela não ficar batendo, porque eu acho que ela também tava bem comprida, mais do que as outras. Eu tô fazendo por cima do esmalte mesmo, porque eu não vou mexer com isso agora. É só pra não ficar agarrando, que eu vou lavar o cabelo daqui a pouco. Se isso aqui agarrar no cabelo, esse cantinho quebrado, já era. Vai sair com tudo. E tem gente que ainda de doer. Eu acho que vai segurar ainda um pouquinho. Isso aqui tá muito feio, né? Eu vou arrumar ainda. Fiquem calmas. Agora eu vou
tomar um banho, vou fazer uma hidratação. Querendo fazer isso aqui. Querendo não, vou fazer essa daqui. Essa daqui. Eu tô precisando voltar a fazer cronograma capilar. E aí eu comprei as coisas, só que eu tô fazendo meio assim na minha cabeça. Tipo, hoje é hidratação, eu faço. Mas eu preciso pegar um calendário de cronograma direitinho pra fazer. Porque meu cabelo não tá legal não. Eu cortei ele porque ele tava bem ressecado. Mas eu quero muito que ele cresça, porque meu cabelo é muito ralinho, né? E aí se eu ficar com o cabelo ralo e curto, eu fico muito triste. Mas ao mesmo tempo também, se eu deixo crescer e ele fica muito ralinho, fininho, também não acho bonito. Aí eu tenho que cuidar bastante pra ele crescer e ficar, tipo, todo por igual, entendeu? Porque a quantidade dele que é pouca, mas se for por igual, da raiz até as pontas, fica razoável. Agora, se ele começa a ficar muito fino na ponta porque vai quebrando, eu já fico chateada e corto. Mas é isso aí. Vou pegar um cronograma direitinho no YouTube, no Google, aliás, e vou tentar me planejar para isso, que eu fazia cronograma antigamente. Parei um tempo e agora preciso voltar. Mas, enfim, hoje eu vou fazer hidratação. Já tem um tempinho já que eu tomei banho. Aquela hora que eu falei com vocês, eu tomei, depois fiquei descansando um pouquinho, aproveitando, porque geralmente não é assim, né? Eu saio da academia e vou direto trabalhar. Só que agora eu tenho como dar uma descansada, tenho que aproveitar e descansar também. Aí eu deixei o cabelo enrolado nessa toalhinha aqui. Essa toalha é de cabelo mesmo, comprei acho que foi na Minnesota. Não, foi isso aqui é Decathlon. E eu deixo o cabelo enrolado um pouquinho nela, pra ele ir dando uma secadinha natural antes de eu escovar ele. Porque raiz, né? Eu faço progressiva mas por causa da gestação não tô fazendo. Então tem que ser no secador mesmo. Aí eu vou agora secar aqui ele. E tem que ficar com ele arrumadinho porque eu quero gravar um outro vídeo hoje ainda. Cabelo seco. Olha como é que fica cheio de frizz. Eu tenho muito frizz. Aí eu vou passar um pouquinho de chapinha só na raiz, por causa da questão da progressiva. Porque a progressiva deixa... Quando a gente para de fazer progressiva, né? A raiz fica alta. Então, assim, por mais que meu cabelo não seja tão cacheado, eu faço progressiva mais pra poder ele ficar alinhado e eu conseguir, assim, lavar e sair. Porque eu treino muito cedo e vou pra trabalhar depois, né? Então, às vezes, eu tomava banho na academia e lavava e ia trabalhar. Então, pra ele secar e eu saber que ele vai secar legalzinho, eu prefiro fazer progressiva. Uma progressiva bem fraquinha. Meu cabelo não é realmente muito enrolado. Só que ele fica muito alto a raiz conforme vai crescendo. Porque dá diferença, né? Do comprimento pra raiz. Então, por isso eu passo chapinha só na raiz quando eu fico sem fazer, né? E aí vai ficar mais arrepiado ainda do que fica. E aí eu vou mostrar um truquezinho que eu faço. Deixa eu separar aqui. Não separo mechas fininhas não, que é só pra fazer isso que eu falei mesmo, de dar uma baixadinha, ó. Passou assim na raiz mesmo. A chapinha nem tá no máximo. E eu vou passando assim, bem despretensiosamente assim, ó. E principalmente aqui em cima, na frente, porque é onde mais eu tenho tipo um redemoinho.
tenho muito cabelinho curto. Porque meu cabelo cai demais. Mas ele, graças a Deus, ele volta a crescer. E aí tá sempre com cabelinho curto. Que são os cabelinhos que vão perdendo, ele vai crescendo de novo. Vou perdendo, vai crescendo de novo. Por isso que eu tenho que tá fazendo cronograma direitinho, porque ele é muito fraquinho. Aí, além dos que caem da raiz, tem os que quebra. Aí, se eu diminuir pelo menos os que quebra, já fica melhor, sabe? Aquela sensação de capacete, porque tem sempre cabelo mais curto, até que assim, e cabelo mais comprido no comprimento. Aí, se eu juntar os quebrados com os que estão crescendo, complica. Ó, muito frizz. Esse lado aqui. Essa parte da frente é sempre curtinha. Que é a entradinha, né? Mas eu prefiro ter elas curtinhas do que não ter nada aqui. Porque aí, ó, fica completamente careca. Eu tenho entrada, tá vendo? Se eu pentear pra trás, fica um testão. Só que aí, eu deixando ele assim, ele fica legalzinho. E fora que meu cabelo tá ao contrário. Eu sempre usei ele daqui pra cá. Só que eu tenho bastante cabelo branco, né? E no primeiro trimestre eu não podia passar nem tonalizante. Aí não tava legal, a raiz tava muito grande. E aí como eu tenho mais branco desse lado aqui, tava aparecendo muito, eu comecei a usar ele ao contrário. Só que ele ainda não acostumou, então ele fica ainda meio esquisito. Só que eu tô insistindo porque se eu precisar passar por isso de novo, de ficar sem tonalizar, esse lado aqui é melhor ficar tampado do que o lado de cá. O lado de cá tem bem menos fios brancos. Eu tenho uma mecha super grossa aqui desse lado. Eu passei tonalizante, que a médica liberou. Mas já tá... Ó, tá querendo crescer. Mas eu vou passar ela agora só quando tiver gritante. Eu não vou ficar passando igual quando eu pintava, que assim, mal aparecia um pedacinho, eu já queria pintar de novo. Durante a gestação eu não vou fazer isso não. Eu vou deixar crescer. E quando tiver assim, bem feio, assim, eu me sentindo mal mesmo. Ó, como é que fica esquisito ainda dividir aqui. Tá alto, tá vendo? Aí quando ele estiver bem feio, aí eu tonalizo. Mesmo sendo tonalizante, um tonalizante que assim, como que se diz? A médica liberou ele, falou que ela mesma usou na gravidez e ele a própria marca libera ele para gestante, que é o Keone Sopuri. Ele é uma tinta, na verdade, nem é um tonalizante, é uma tintura, que é vegana. Só que eu falo tonalizante porque ele é bem fraco, assim, em relação à tinta, desbota. Tipo, quando eu pintei ele tava bem mais escuro, agora já tá, ó, ficando, ó, bem desbotadinho. E aí, pra mim, assim, isso aqui é um tonalizante. Mas tá ótimo, eu tô achando ótimo. E ele ficou muito brilhoso na semana que eu fiz. Ele hidrata o cabelo. E ele dá uma hidratada no cabelo também, sabe? Aí agora outro, o que eu faço? Eu tenho esse lenço aqui, que ele é assim, acetinado. Aí eu fico de bandana por alguns minutos. Às vezes até mais do que... Depende, né? Se eu for sair, eu fico só quando tô me arrumando. Como eu não vou sair, eu vou ficar aqui até a hora que me encher o saco. Aí essa raiz dá uma baixada e os frizz também. Que como é de cetim, ele não deixa ficar alvoroçado, né? Se fosse só uma bandana qualquer de pano, era pior para relação do frizz, né? Mas como ele é de cetim, aí eu deixo assim amarradinho e fico um tempinho assim. Pronto, cabelinho arrumado.
Agora eu vou ver alguma coisa pra eu almoçar. Porque já tô com fome e tá cedo ainda. São umas 10 e... Não sei exatamente porque eu tô filmando com o celular, mas deve ser umas 10 e meia mais ou menos. Mas até ficar pronto, eu vou começar a preparar aqui. Vou fazer um franguinho na airfry, aí demora um pouquinho, né? Então eu vou fazer o franguinho e vou almoçar mais cedo mesmo que o normal, porque livre-arbítrio da grávida. Vou temperar essas tulipinhas aqui, vou colocar na airfry. E aí, como o frango demora um pouquinho, né? Aí vai dar ainda... Vai dar quase 11 horas, eu acho que não vai ficar tão cedo assim, não. Costumo comer mais depois de meio-dia, mas se eu tô com fome, melhor comer, né? Botei aqui um salzinho. Depois que cheguei da academia, eu ainda comi uma goiaba. E mesmo assim, já tô com fome. Não tô só com aquele café da manhã do início do vlog, não. Tem um temperinho aqui, isso aqui é alho, cebola e cheiro verde. Desses desidratados assim. Porque hoje vai ser uma comidinha meio de preguiçosa mesmo. Não tô afim de fazer nada muito elaborado. Aqui só um pouquinho de páprica, porque tem me dado azia páprica. Então não vou botar muito não. Só porque eu gosto muito do sabor. Vou fechar aqui para poder misturar, que eu não quero botar muito isso não. Vou colocar aqui, ó. Não vou deixar na grade da airfry não. Porque na grade é bom, né? Porque perde um pouquinho da gordura, né? Vai embora. Só que não tô afim de comer franguinho seco, tô afim de comer franguinho suculento. Então vou fazer aqui nessa forminha de silicone, que aí ele guarda toda a gordura que fica um pouquinho mais suculento. Não é isso tudo que eu vou botar. Eu vou fazer só um pouquinho e vou deixar o resto na geladeira temperado pra janta. Acabei me empolgando e botando tudo aqui. Mas eu vou fazer só a quantidade que eu vou comer agora. Vou fazer um pouco a mais do que a quantidade que eu vou comer agora, porque eu não sei exatamente a quantidade que eu vou comer. Se eu não cismar, eu como mais um pouco. Porque esse tipo de... Esse aqui, tulipinha, é osso puro, né? Então, às vezes, a gente pensa que tá comendo bastante, mas não tá comendo tanto assim. Aí, se eu não quiser também, eu deixo guardado já pronto e na janta eu esquento junto com os outros que eu vou fazer também. Resolvi preparar também uma saladinha, para que o barulho da airfryer não esteja ruim aqui no vídeo. E essa tesoura aqui eu uso só para coisa de cozinha mesmo, aí eu vou cortar aqui umas folhinhas. Essa folha aqui já tá há muito tempo na geladeira, ó, como é que já tá ficando. Mas mesmo assim ela ainda dura bastante. Porque eu seco todo e boto nesse pote de vidro assim, ó, com papel. Aí ela fica bem sequinha, então ela acaba durando. Mas eu tenho que comprar outro buquezinho desse de alface. É porque só eu que como, meu marido não come, aí complicado. Eu ficar jogando fora, não gosto. Eu vou comendo assim até. E elas estão higienizadinhas com hipocloreto. Eu uso as duas coisas. Eu uso hipocloreto, deixo uns 15 minutinhos e depois eu lavo na corrente e boto mais uns 15 minutinhos no vinagre de maçã. A minha Nutri falou pra fazer assim, porque eu tava com medo. Eu falei pra ela que eu não queria comer coisa crua, porque eu ficava com medo de, mesmo colocando hipocloreto, aí o meu medo era eu estar comendo hipocloreto, entendeu? Aí ela falou isso. Você bota de molho em um, depois bota de molho no vinagre, porque é importante você comer essas folhas. Mas meu problema é esse aqui, ó. Tô com a folha aqui, ó. Olha, vou mostrar a profundidade disso aqui. Tudo de folha. Eu não dou conta. Aí eu vou acabar tendo que jogar fora aqui, porque tô vendo aqui pra baixo tá, ó, ainda mais pretinho ainda.
Não vai durar muito tempo, né? Mas já tá mais de uma semana na geladeira esse aqui também. Porque eu também nem todo dia como. Além de eu ser a única, eu não como todo dia e complica. Deixa eu comer um pouquinho de limão. Vou botar um azeitinho. Que ela falou também pra eu não deixar de comer azeite. Mas também não posso exagerar por causa da gordura. Ela falou pra eu prestar atenção na quantidade e não deixar de comer. Vou colocar um pouquinho de tomate também. Não é minha coisa favorita, então vou botar pouco. Tomate, mesma coisa. Deixei de molho no cloreto e depois no vinagre. Aí tudo que eu vou comer cru eu tô fazendo desse jeito. Tirei aqui os carocinhos, que eu não gosto de comer caroço. E aí eu coloco o tomate assim, ó, bem picadinho, porque não gosto tanto assim de tomate cru, não. Eu gosto muito de molho de tomate. Eu coloco assim, ó, de picadinho. Colocaria uma cebola também, mas eu tô sem cebola. E a cebola também coloco picadinho assim. Vou colocar só mais uma rodela. Vou tirar o caroço. Que delícia! Gente, já ficou pronto aqui, minhas tulipinhas. Agora só aqueles 20 minutinhos mesmo. Não precisou de mais, não. Eu cheguei a dar uma viradinha no metade do tempo. E eu vou pegar aqui, vou botar 4. E aí tem 4 aqui ainda, qualquer coisa depois eu como mais. Esse arroz com feijão aqui eu já tinha. Só esquentei no micro-ondas mesmo. Deixa eu botar o contrário aqui. Eu vou botar a salada desse lado aqui pra não ficar muito com feijão. Esse do limão. Eu tô cheio de coisa metódica pra comer. Aí vou botar aqui minha saladinha. Era pra eu ter deixado pra jogar o azeite aqui, né? Direto aqui, né? Porque ó, quanto azeite ficou aqui. Beleza. Vou jogar mais um fiozinho aqui. Só pra não ficar defasado. Só isso. Tá ótimo. Agora vamos comer. Porque meu filho tá querendo comida. Falei um monte de coisa e nem tava gravando. Enfim, nem lembro mais o que é. Acho que eu falei do arroz. O arroz eu coloquei. Eu fiz esse arroz ontem. Eu só esquentei ele hoje no micro-ondas, né? Ele tá com cenourinha picada e brócolis. E brócolis picadinho também. Porque eu tô com bastante dificuldade de comer legumes assim, verduras. Aí eu tô colocando agora de formas assim misturadas. Igual que a gente faz com criança, pra poder a criança comer. Então tô tendo que fazer assim, colocar os legumes misturados ali. Alface é mais fácil porque bota limão. E eu tô com essa coisa de paladar preferindo coisas azedinhas, coisas cítricas. Aí eu coloquei o legume aqui porque de certo que o normal da minha comida, o que eu como no meu dia a dia, antes da gravidez, né? Teria arroz, feijão e algum legume, que eu sempre comi. Um vegetal, né, na verdade. Brócolis, aquele abobrinha, abóbora mesmo. Só que só de pensar, não quero. Então, tô fazendo assim, o truquezinho, né? Pra gente poder ir ingerindo os nutrientes que a gente precisa na gravidez. E na vida também. Deixa eu comer aqui antes que esfrie e também não comer falando, porque senão eu vou ficar lá aqui de boca cheia.
Ah, e eu ainda tô com a bandana porque foi agora. Eu, foi um vídeo emendado no outro. Eu sequei o cabelo e já fui lá fazer o franguinho na airfry. Então, ainda tá pouco tempo. Por isso que eu ainda tô com a bandaninha aqui. Foi engraçadinho, né? Peguei o resto das tulipinhas, gente. Comi aquela todinha. Comi a comida todinha. E quis mais. Ainda bem que eu fiz. Mas é aquilo que eu falei, né? Esses tulipinhos é mais osso que outra coisa, né? Então a gente engana, pensa que a gente tá comendo bastante, mas não. Sabe qual é ruim desse tipo de carninha pra mim? Eu adoro. Tulipinha, drumete, a asinha toda, né? Só que eu não como asa, eu não como pele e também elas têm pouca carne. Aí a gente fica enganada. A gente pensa que vai comer e não come. E para tirar a pele, para quem não come, dá muito trabalho. Ela já dá trabalho em si para comer, porque a carninha vem toda ali no meio do osso. E eu tô comendo na mão mesmo para poder facilitar um pouco. Aí tiro a pele todinha e chupo os ossinhos. Essa daqui até que tá carnudinha, tem umas que vem muito seca. Mas é muito bom, né? Enfim, deixa eu parar de falar comendo. Tirei a bandaninha. O arrepiadinho deu uma diminuída, apesar de que eu tô com ventilador. Então eu não sei se durante o vídeo aí pode ficar voando, de repente. Eu tô aqui sentado no sofá, aqui ó, de frente pro notebook aqui. Eu vou dar uma trabalhada. Eu falei que eu tava de recesso, né? E estamos mesmo. Só que tem algumas coisas no escritório que não podem ficar paradas. Então eu fiquei responsável por fazer umas importações aqui. É coisa rápida, não leva muito tempo não, mas eu preciso parar e fazer. Porém, não estou conseguindo acessar o meu computador, o meu acesso remoto, não sei como é que vai ser. Vou precisar falar aqui com a dona do escritório para ver o que ela resolve, se ela sabe o que aconteceu, se alguém vai lá, ou se ela vai dizer para eu não fazer essas importações. Vou ver com ela o que vai ficar decidido. Gente, inventei aqui uma moda. Vou tentar fazer massa de lasanha. Eu quero fazer lasanha para ano novo, eu queria fazer com massa fresca. Não sei, deu vontade de testar uma coisa diferente. Aí eu peguei aqui uma receita no canal do YouTube. Eu vou colocar aqui qual é o canal porque eu esqueci o nome da moça. Ela falou que tem que botar 200 gramas de farinha de trigo. Eu tô medindo aqui na balança, não sei se tá aparecendo aí no vídeo. 2 ovos. Deixei separadinho para facilitar. E 2 colheres de sopa de óleo. Eu não tenho óleo em casa, só azeite. Assim, é um óleo, né? Mas o óleo de soja. Espero que isso não interfira negativamente. E aqui, deixei um pouquinho de água aqui, que ela falou que às vezes pode precisar, mas que não é para ir colocando aos poucos, conforme vai misturando. Ela falou para mexer com a mão mesmo, só que eu vou só começar a mexer aqui com a espátula. E eu já vou colocar a mão na massa. Ó, ficou ótimo, não botei nada de água, gente, na minha. Aí ela falou para deixar meia hora na geladeira dentro de um saquinho. Gente, vou tentar aqui agora abrir a massa. Vamos ver o que vai dar isso. Vou colocar polvilhar um pouquinho de trigo, né? Pegar um pouquinho de massa.
Caramba! Foi bem elástica a massa. E tentar abrir bem fininho. Vamos ver o que eu vou conseguir chegar aqui. Acho que a próxima eu posso pegar um pouquinho mais. Ela falou que esse tempinho que fica na geladeira é pra não ficar acontecendo isso de abrir e voltar. Ó. Só que na minha tá acontecendo. Será que é por causa do azeite? Será que é porque eu não botei água? Mas ela falou que realmente a água era pra colocar só se precisasse. A minha massa já tinha chegado no ponto, né? Eu ia botar água. É bem difícil. Pior que na minha mãe tem aquela máquina de fazer macarrão, fazer massas, enfim. Você enrola assim. Seria ótimo pra isso, mas eu acabei ontem esquecendo de pedir pra ela. E hoje eu não vou lá mais. Aí vai ter que ser assim mesmo. E um cortadorzinho de pizza. Vou tirar essa gebardinha aqui. Vou deixar a massa assim mais certinha. Tipo um retângulo, tá vendo? Gente, não sei não. Eu vou fazer essa lasanha aqui pra casa mesmo. Não vou fazer pro Réveillon. Porque rendeu muito pouco. Provavelmente porque eu não soube abrir, né? E aí ficou muito fina. Ficou muito grossa, aliás. E aí rendeu pouco. Aí pro Réveillon, assim, a quantidade de pessoas não vai dar. Só se eu fosse fazer mais. Eu não vou fazer mais hoje. Se eu resolver fazer mais até o dia, aí eu faço e levo. Se não é bom que eu faço só aqui pra casa mesmo, eu e meu marido a gente prova, se não ficar tão bom. Também eu não preciso colocar outras pessoas à prova, né? Vai que não ficou bom. Pronto. Ó, essa quantidade de massa eu acho que não daria pra fazer uma travessa grande pra levar pra uma família toda, né? Vou guardar aqui numa vasilha. E vou deixar vasilha do espoleto, porque já faz jus, né? Massa com massa. E vou deixar na geladeira até o dia que eu for decidir o que eu vou fazer. Se vai ser pra todo mundo, se vai ser só pra gente aqui em casa. Vou vendo. Atualizo vocês nos próximos vlogs. Caramba, eu tava falando, a câmera desligada. Não adianta, que eu até acostumar. Enfim. Tô comendo aqui um mixinho de castanhas. Depois lá da massinha que eu fiz, eu fiquei bem exausta. E muito calor. Eu tomei um banho, refresquei. Agora eu tô aqui um pouquinho descansando no ar-condicionado. Que querendo ou não, hoje eu não parei. Só quando eu cheguei da academia, depois que eu tomei banho. Aliás, eu cheguei da academia, fiz várias coisas que eu disse, né? Que lavei a louça, dei uma ajeitadinha ali na sala. Aí que eu tomei banho. Aí depois eu dei uma esticadinha, mas foi muito pouco tempo. Então, eu tô nativa desde 5 horas da manhã. E ativa assim, né? Fisicamente. Fazendo coisas fisicamente, porque no trabalho
eu me canso mais mentalmente. Eu fico sentada e fico bastante cansada também, mas é um cansaço diferente que é mental, né? Quem trabalha em coisas corporativas assim, escritório, banco, enfim, sabe do que eu tô falando. A gente cansa fisicamente, mas é diferente o cansaço mental. Mas aí quando eu tô assim em casa e eu faço muita coisa física assim, aí eu sinto diferente. Ainda mais estando grávida, né? Mas aí eu vou fazer aqui, acabar de fazer meu lanchinho, um mix de castanha, depois eu ainda vou comer uma frutinha, vou escolher uma frutinha lá pra eu comer, que esse aqui é minhas opções de lanche. Gente, são 7h30 da noite e eu tô aqui na saga. Já dormi, já descansei um pouquinho, já tudo, e eu tô aqui, ó, no computadorzinho, fazendo aquele trabalhinho que eu ia fazer mais cedo, que o computador não funcionava lá do serviço. Só agora consegui. Deixa eu botar no celular aqui. E aí só agora conseguimos. O técnico tava lá, consertando. E agora eu vou. Agora vai. Eu vou fazer um negócio aqui de serviço mesmo. E aí depois eu vou voltar para finalizar o vlog. Se não tiver acontecendo mais nada. Aqui, ó, mais uma unha descascando. Tem que tirar esse esmalte. E aquela outra, eu acho que não vai ter jeito não. Vou ter que cortar ela mesmo, porque ela já tá ardendo mais um pouquinho aqui. Tá ardendo um pouco. Mas deixa eu dar uma trabalhada aqui, depois eu falo com vocês de novo. Gente, sigo eu aqui na minha luta. As importações estão demorando a beça pra fazer. Já são quase 9h30 da noite e tô eu aqui ainda trabalhando. Mas vai dar tudo certo. Aí eu resolvi vir aqui já encerrar o vlog, porque aí depois terminando eu já posso dormir. Quando der 10 horas eu preciso tomar a minha injeção, que eu disse que eu ia explicar melhor, mas tá, quando eu fosse tomar, né? A injeção de, eu não sei se pode ficar mostrando coisa assim de seringa aqui no YouTube, não sei nem se pode falar. Mas enfim, eu tenho trombofilia, que é uma, acho que não é uma doença, é uma condição que a gente tem, que algumas mulheres têm, que se você não tomar um anticoagulante todos os dias, o sangue, mais ou menos assim, vou explicar da forma que a médica me explicou, assim, bem leiga, porque eu não sei explicar de formas técnicas, mas o sangue coagula ali na placenta e aí não passa para o bebê e aí acaba tendo perdas gestacionais. Eu tive algumas perdas antes dessa gestação, não foi por isso, eu tomava já, eu cheguei a tomar, eu tomei uma dosagem inferior, então assim, não, a médica não disse que não tem como afirmar que a dosagem inferior fez eu perder, porque tiveram outros fatores também, que não vem ao caso agora, então não tem como afirmar exatamente qual foi o motivo, mas agora eu tô tomando essa dosagem e graças a Deus já passamos aí do terceiro mês, né, o primeiro trimestre, que é a fase aí, assim, principal para quem tem trombofilia, que passando dessa fase, acontecendo alguma coisa na gestação, os médicos dizem que não tem a ver com a trombofilia, porque tá tomando medicação certinha, então quer dizer que você tá tratando isso daí, então se acontecer alguma coisa, que não vai acontecer, se Deus quiser, não tem nada a ver com trombofilia. Então, eu tenho que tomar ela e tomar aquela aspirina que eu comprei naquela hora na farmácia que eu mostrei pra vocês. A aspirina também é para trombofilia, ajudar nessa questão. Mas também por causa da questão da pré-eclâmpsia, né? Reduz o risco de pré-eclâmpsia. Pela minha idade, né? Que eu já tenho 37 anos, então já é um fator de risco para pré-eclâmpsia. E teve algum outro motivo que agora não me recordo também, que é um fator de risco, que a médica me explicou, mas agora eu não lembro. Mas os exames que eu fiz todos deram, assim, bem ok para isso aí, que tem alguns exames que você faz no primeiro trimestre que já diz o risco se está bem avançado. E o meu não tá. O meu tá o risco normal para minha idade. E
Então, com certeza vai dar tudo certo. Amanhã eu tenho que ir na Barra da Tijuca para buscar mais injeções dessa daqui que eu consegui pelo plano de saúde. Nessa dosagem aqui que eu tô tomando, não tem pelo SUS, então eu nem tentei. Da outra vez, quando eu tava tomando a dosagem inferior, eu consegui pelo SUS, mas dessa vez eu nem tentei direto no plano de saúde. E aí eu já busquei lá 2 vezes, eles vão liberando de 28 em 28 seringas. Eu já busquei 2 vezes, amanhã é a terceira vez que eu vou buscar. Eu tô indo lá amanhã, vou levar vocês comigo para poder vlogar, vai ser um dia diferente, eu não vou ficar amanhã só em casa. E depois de lá eu ainda vou direto para o hospital para fazer a outra do quarto mês. Que a médica falou para fazer a partir de 16 semanas, né? E aí, semana que vem eu tenho consulta de pré-natal, e aí eu já tenho que estar com essa outra pronta, consegui marcar para dia 30. Eu achei isso uma data que eu achei que eu ia penar nessa data para conseguir, né? Porque eu pensei assim, né? Eu tenho que fazer a partir de 16 semanas. 16 semanas eu faço no Natal. Depois vem Ano Novo. Deve estar tudo de recesso. E aí, janeiro, eu vou ter uma semana só, os primeiros dias de janeiro para fazer, para poder já levar no dia que eu for na médica. Eu vou ter que correr porque vai estar tudo lotado. Porque, como vai ficar em recesso, não vai ter vaga. Porque todo mundo vai marcar pro início de janeiro. Mas quando acaba, não, no hospital, né, não para. Só para realmente no dia 31, no dia 1º, no dia realmente do Natal. Mas eles funcionaram durante a semana. Tá funcionando hoje, vai funcionar amanhã. Então eu consegui marcar. E é na maternidade mesmo que eu pretendo que seja o parto. Ainda não sei, mas pretendo que seja lá o parto. E aí eu já vou conhecer também o local. E é isso. Então, obrigada por quem assistiu até aqui. Fique com Deus. E amanhã eu solto mais um vlog.